Os casos a seguir ilustram como avanços na tecnologia de DNA, combinados com técnicas investigativas persistentes, podem ajudar a resolver casos frios, mesmo décadas depois. Eles também destacam a importância de manter evidências bem preservadas, pois tecnologias futuras podem fornecer novas pistas para casos aparentemente sem solução. Neste vídeo, trazemos 10 casos que haviam sido arquivados e foram resolvidos décadas depois. Adam Walsh. Adam Walsh, de 6 anos, desapareceu de um shopping center na Flórida em 27 de julho de 1981. 2 semanas depois, sua cabeça foi encontrada em um canal. O caso ganhou atenção nacional e levou seu pai, John Walsh, a se tornar um defensor dos direitos das vítimas e apresentador do programa America's Most Wanted. O caso permaneceu sem solução por 27 anos. Em 2008, a polícia de Hollywood, Flórida, concluiu que Otis Toole, um serial killer já falecido, era responsável pelo assassinato de Adam. Toole havia confessado o crime anos antes, mas depois se retratou, e a polícia não tinha evidência suficiente na época para acusá-lo. A resolução do caso foi baseada em uma revisão completa das evidências, incluindo uma confissão detalhada de Toole, que coincidia com evidências físicas não divulgadas publicamente. Embora Toole já estivesse morto, faleceu na prisão em 1996, a polícia considerou o caso resolvido. Nova Welsh. Nova Welsh, de 24 anos, foi encontrada estrangulada em seu apartamento em Minneapolis, Minnesota, em 1981. O caso ficou sem solução por quase 4 décadas. Em 2020, quase 39 anos após o crime, Darrell Rhea, de 64 anos, foi condenado pelo assassinato de Welsh. A resolução do caso foi possível graças a avanços na tecnologia de DNA e à persistência dos investigadores. O DNA de Rhea foi encontrado sob as unhas de Welsh, mas na época do crime, a tecnologia não era avançada o suficiente para usar essa evidência. Anos depois, com o desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas de análise de DNA, os investigadores conseguiram fazer a ligação entre Rhea e o crime. Palhaço assassino, Marlene Warren. Este caso ficou conhecido como o do palhaço assassino devido às circunstâncias bizarras do crime. Em 26 de maio de 1990, em Wellington, Flórida, Marlene Warren foi morta a tiros por alguém vestido de palhaço que tocou sua campainha e entregou flores e balões antes de atirar. O caso permaneceu sem solução por 27 anos, até 2017, quando Sheila Keane Warren foi presa e acusada do assassinato. Sheila havia se casado com Michael Warren, o marido de Marlene, em 2002. A resolução do caso foi possível graças a uma nova análise das evidências, incluindo DNA e testemunhas que não haviam sido entrevistadas anteriormente. Os investigadores descobriram que Sheila e Michael tinham um caso na época do assassinato e que Sheila havia comprado um traje de palhaço dias antes do crime. Em 2023, Sheila Keane Warren se declarou culpada de homicídio em 2º grau como parte de um acordo judicial, encerrando finalmente este caso bizarro e de longa data. Estes casos demonstram como a persistência dos investigadores, combinada com avanços tecnológicos e novas análises de evidências antigas, pode levar à resolução de casos arquivados mesmo décadas após os crimes terem ocorrido. Karen Klass. Karen Klass, de 32 anos, era a ex-esposa do cantor Bill Medley, do duo The Righteous Brothers. Em 30 de janeiro de 1976, ela foi atacada ao retornar para casa, após deixar seu filho na escola em Hermosa Beach, Califórnia. Foi encontrada inconsciente, estuprada e estrangulada. Morreu alguns dias depois no hospital. O caso permaneceu sem solução por décadas, apesar de extensas investigações. Em 2017, foi finalmente resolvido usando uma técnica chamada DNA Familial Searching. Esta técnica compara o DNA encontrado na cena do crime com bancos de dados de DNA de criminosos condenados, procurando por correspondências parciais que poderiam indicar um parente do suspeito. Uma correspondência parcial levou os investigadores a Kenneth Troyer, que havia sido morto pela polícia em 1982. Testes de DNA adicionais confirmaram que Troyer era o assassino de Klass. Colette Aran.
Colette Arran, desapareceu em 30 de outubro de 1983 em Keyworth, Nottinghamshire, Inglaterra, enquanto caminhava para a casa de seu namorado. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte em um campo próximo. O caso permaneceu sem solução até 2009. Nesse ano, a polícia fez uma varredura de DNA em massa na área, coletando amostras de milhares de homens. Um homem chamado Paul Hutchinson foi preso depois que seu filho forneceu uma amostra de DNA que parcialmente correspondia ao DNA encontrado na cena do crime. Hutchinson, que tinha 51 anos na época da prisão, confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua. Ele morreu na prisão em 2010. Anônima no condado de Pima, Brenda Jarrell. Em 8 de abril de 1981, o corpo de uma mulher não identificada foi encontrado perto de Tucson, Arizona. Por décadas, ela foi conhecida apenas como Pima County Jane Doe. Em 2023, o caso teve um avanço significativo, graças à genealogia genética forense. Esta técnica usa DNA para construir árvores genealógicas e identificar parentes distantes, que podem então levar à identificação da pessoa. A vítima foi identificada como Brenda Jarrell, que tinha 20 anos quando desapareceu de sua casa em New Hampshire em 1980. Embora a identificação da vítima tenha sido um grande avanço, o assassino ainda não foi identificado. No entanto, as autoridades têm um suspeito, John Calhauser, um ex-namorado de Jarrell que cumpre pena de prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa em 1995. Joseph Henry Loveless. Este é um caso notável por sua antiguidade. Em 1979, restos humanos foram encontrados em uma caverna em Idaho. O corpo estava desmembrado e envolto em sacos de aninhagem. O caso permaneceu sem solução por décadas, com a identidade da vítima desconhecida. Em 2019, graças a avanços na genealogia genética forense, os restos foram finalmente identificados como pertencentes a Joseph Henry Loveless, um foragido e criminoso conhecido que desapareceu em 1916, aos 46 anos. Loveless era conhecido por escapar da prisão várias vezes e estava sendo procurado pelo assassinato de sua esposa quando desapareceu. A identificação foi feita através da comparação de DNA com descendentes vivos de Loveless. Embora o assassino de Loveless nunca tenha sido identificado, a resolução de sua identidade, após mais de 100 anos, é considerada um grande avanço na ciência forense. Crystal Beslanovich. Crystal Beslanovich, de 17 anos, foi encontrada morta às margens do rio Provo, em Utah, em dezembro de 1995. Ela havia sido espancada até a morte com uma rocha. O caso permaneceu sem solução por 18 anos, até 2013. A resolução veio através de uma técnica inovadora de coleta de DNA chamada Touch DNA. Os investigadores conseguiram extrair DNA da rocha usada para matar Beslanovich, mesmo após tantos anos. O DNA levou a Joseph Michael Simpson, que foi preso e posteriormente condenado pelo assassinato. Simpson já havia sido considerado suspeito na época do crime, mas não havia evidências suficientes para acusá-lo até o avanço tecnológico permitir a análise do DNA na rocha. Os assassinatos de Peterson Schwessler. Este caso, também conhecido como os assassinatos dos meninos de Chicago, ocorreu em outubro de 1955. 3 meninos, Robert Peterson, de 14 anos, e John e Anton Schwessler, de 13 e 11 anos, respectivamente, foram encontrados mortos em uma floresta nos arredores de Chicago. O caso permaneceu sem solução por quase meio século. Em 1994, novas evidências surgiram ligando Kenneth Hansen ao crime. Hansen foi finalmente condenado em 1995, 40 anos após os assassinatos. A resolução veio após uma investigação renovada e testemunhos de pessoas que afirmaram que Hansen havia confessado o crime anos antes. Embora não houvesse evidências de DNA neste caso, a persistência dos investigadores e novas testemunhas foram cruciais para resolver este caso antigo. Lloyd Duane Bogle e Patricia Kalitsky. Este caso duplo de homicídio ocorreu em janeiro de 1956, em Great Falls, Montana. Lloyd Duane Bogle, de 18 anos, e sua namorada, Patricia Kalitsky, de 16,
foram encontrados mortos a tiros. O caso permaneceu sem solução por 65 anos, até 2021. A resolução veio através do uso de genealogia genética forense, a mesma técnica usada para identificar o Golden State Killer. O DNA coletado da cena do crime foi comparado com bancos de dados genealógicos, levando os investigadores a Kenneth Gould como o suspeito. Infelizmente, Gould havia falecido em 2007, mas testes de DNA adicionais em seus parentes confirmaram que ele era o assassino. Estes casos demonstram como avanços tecnológicos, especialmente em análise de DNA e genealogia genética, combinados com investigação persistente, podem ajudar a resolver crimes décadas após terem sido cometidos. Eles também destacam a importância de preservar evidências, pois tecnologias futuras podem fornecer novas pistas para casos aparentemente sem solução. E aí, qual desses casos você achou o mais curioso? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.